We are moving rapidly into an oligarchic form of society. Never before in American history have so few billionaires, so few people had so much wealth and so much power. Never before has there been so much concentration of ownership, sector after sector, power of Wall Street, and never before in American history, and we better talk about this, have the people on top had so much political power. We can't go around the world saying, oh, well, you know, in Russia, Putin has an oligarchy. Well, we got an oligarchy here, too. And in this last election, in both parties, billionaires spent huge amounts of money to elect their candidates. Tá aí o Bernie Sanders acelerado para me ajudar a introduzir essa pauta aí, né? A capa do canal, o tema principal da live de hoje. Nos Estados Unidos, uma nova dinâmica começa a emergir, unindo trabalhadores conservadores e progressistas em torno de questões socioeconômicas que destacam desigualdades estruturais. Em meio à precariedade do sistema de saúde e à crescente desigualdade, uma insatisfação coletiva surge contra a elite financeira e o establishment político, esboçando uma possível aliança que transcende divisões ideológicas. O assassinato de Brian Thompson, CEO da United Healthcare, pelo jovem Luigi Mangione, destaca essa tensão. Mangione justificou seu ato como um grito desesperado contra a desigualdade no sistema de saúde, amplamente criticado por altos custos e ineficiência, que é visto como símbolo do favorecimento a uma elite corporativa em detrimento do bem-estar coletivo. Figuras como Cenk Uygur e Joe Rogan apontam para um diálogo inesperado entre progressistas e conservadores. Uygur relata que suas ideias ganham atenção entre trumpistas, enquanto Rogan, que apoiou Bernie Sanders em 2020 e Donald Trump em 2024, simboliza o desencanto com a divisão partidária tradicional. Ambos refletem o desejo por lideranças que desafiam o Deep State. Embora este fenômeno ainda seja incipiente, ele reflete o cansaço da classe trabalhadora com falsas promessas e o favorecimento a uma pequena elite de doadores de campanha. O Partido Democrata, acusado de negligenciar demandas populares, perdeu apoio, especialmente entre jovens e homens latinos, que em peso apoiaram Donald Trump nas últimas eleições. Este movimento não garante uma revolução iminente, mas mostra a possibilidade de uma união contra as injustiças estruturais e a elite financeira. Vou começar com o Cadu, né? Eu quero saber dele e de todos vocês. Esse vai ser o meu questionamento aqui e a gente vai poder conversar. Vocês acham que isso aí é algo que está ocorrendo nesse contexto de agora, das últimas semanas, né, das eleições, o resultado aí com a eleição do Trump, e esse fenômeno aí, Luigi Mangione, né, esse jovem aí que é considerado por muitos um herói da sociedade americana, e tudo isso aí é agora e vai passar, ou vocês acham que pode significar uma ruptura mesmo, que essa polarização política pode acabar se dissipando? E aí, Cadu? Bom, vamos lá. Eu acho que não. Acho que não vai se dissipar. Eu acho que é uma forma de absorver, na verdade, o descontentamento da população, né? Você vê o que seria isso? Não? A frente ampla americana, cara, né? Né? Já são dois partidos, né? Que disputam sempre, né? E agora eles vão se unir contra quem, cara? Contra eles mesmos? Não faz sentido nenhum isso. Então, não é algo só dos Estados Unidos, não, cara. A gente vê isso em vários lugares do mundo, no próprio Brasil, né? A frente amplíssima, né? Que virou o progressismo aqui, que absorve gente do partido do Bolsonaro, gente, sabe, de extrema-direita fazendo parte do governo. Então, a gente vê que esses dois lados vão se unindo de forma tática, né? Para manter as coisas como estão, né? A revolta popular ela vai acontecer, cara, porque a margem de manobra é cada vez menor, cada vez menos coisas podem ser feitas pela política tradicional, né? Você vê que ninguém consegue agradar as pessoas, é um rodízio, né? Vem o progressista, não consegue entregar, aí, porra, vamos votar no outro, né? Aí vem o cara da direita, da extrema-direita, não vai conseguir entregar, né? E aí depois vai habilitando quem, né? Vai habilitando cada vez mais sentimentos e vontades revolucionárias, ou que questionem o sistema, como está sendo no caso que está acontecendo aí nos Estados Unidos com a morte do CEO, né? Virou um sucesso o cara chegar e matar o CEO como uma forma de vingança, né, cara, contra o sistema, né? Mostrar que, porra,
tô aqui, sabe? A gente não tá alienado a isso, né? A gente tá vendo o que tá acontecendo. E aí, acaba surgindo essa necessidade de uma aliança tática, né? De Biden, pessoal que vota no Biden, pessoal que vota no Trump, né? Como a gente está vendo o que está acontecendo, né? As pessoas convergindo ideias, né? E eles vão tentar absorver isso de uma forma a não perder esse poder, sabe? A tentar abafar essa situação, porque realmente, né? A atitude do Luigi é algo que pode despertar uma situação que saia do controle, né? Então, o que eles vão fazer nessa situação? É tentar manter o controle, tentar, né, fingir que estão ali pensando nas pessoas, na população, para resolver essa situação, vão entregar alguma coisa em questão de saúde, né, porque vai ser necessário, as pessoas vão começar a cobrar, e tentar abafar isso, cara, de uma forma que ao longo do tempo isso vai se dissipando e as coisas continuem sendo como sempre foram, né? Essa frente ampla que não vai realmente na contramão do sistema, né? Não é contra o sistema, é a favor do sistema, tentando aparar as beiradas ali para não deixar o negócio sair de controle. Então acho que tem esse caminho, que seria um caminho através da política tradicional, que aí também realmente não daria em água, mas tem o outro lado, que pode ser um lado de, pô, pessoas aí que estão divulgando listas com nomes de CEOs para as pessoas perseguirem, né? Um caminho de revolta popular, né? Porque realmente é muito impressionante como os políticos, esses políticos. Hoje eu estava lendo um artigo sobre a geriatricocracia nos Estados Unidos, né? Falando a média de idades é altíssima no Senado e na Câmara nos Estados Unidos, né? Dos políticos. E 2 semanas atrás, o Mitch McConnell, que é um senador pelo Kentucky, que foi muito tempo líder da maioria no Senado, ele caiu lá no Capitólio e machucou a mão, machucou o rosto. Ele é muito velho, assim, tem quase 90 anos. E aí, essa semana, a Nancy Pelosi, né, um dos grandes nomes, um dos nomes mais importantes do Partido Democrata, também caiu, quebrou a bacia, vai ter que trocar aí o quadril ali, colocar um quadril, não sei como é que fala esse tipo de cirurgia, mas uma prótese, sei lá. E ela tem 84 anos de idade, também muito idosa ela, e são dois candidatos que exemplificam esse apego ao poder desses políticos, né, que tem décadas aí no cenário americano. No Kentucky, ele é odiado, o Mitch McConnell, ele é odiado no Kentucky, porque é um dos estados mais pobres do país. Ele nunca fez nada pelo estado, mesmo estando décadas aí no Congresso, no Senado. Só que é um estado vermelho, né? É um red state, é um estado republicano. Então, as pessoas se negam a votar no candidato democrata, seja quem for. A Nancy Pelosi é o outro lado da mesma moeda, né? Ela é uma candidata democrata que tem muito dinheiro, né? Uma fortuna avaliada em mais de 100 milhões de dólares, veja só. E no distrito ali em São Francisco, né, na Califórnia, que é muito liberal. Então, as pessoas em São Francisco não gostam dela, da inoperância dela, mas não vão votar num republicano nunca, né, lá em São Francisco. Então, essas pessoas se perpetuam no poder, na chamada maior democracia do mundo, né, que é uma grande piada. Mas eu queria saber do Márcio, o que você acha, se isso pode acabar se tornando uma revolta popular, que, como o Cadu bem disse, né, vai acontecer em todos os países aí capitalistas, né, e no Ocidente, porque a transferência de renda é cada vez mais acelerada e as pessoas estão ficando cada vez mais pobres, as classes médias estão desaparecendo em vários países. Então, isso vai acontecer, mas você acha que pode acontecer mais rápido do que a gente imagina ou por agora não? Eu acho sim, eu acho que pode acontecer mais rápido do que a gente imagina. A gente tem acompanhado aí esse caso do CEO da United aí, foi emblemático, né? O, o rapaz, o Mangione, que matou o cara lá, ele hoje é visto como um herói, né? Se brinca muito, né, na mídia tradicional, se traz ele como, às vezes como piada, mas nunca tirando, né, o heroísmo dele, né? Então, acho que sim, né, de
acontece de uma forma trágica, né? Infelizmente, houve uma morte, né? Não, ninguém torce por isso, mas ele levantou né, uma questão bem peculiar nesse caso. Aí já começa a vazar listas. A semana passada já teve outro CEO aí que levou uma tortada na cara. Então eu vejo sim que a revolta está mais rápido do que a gente poderia imaginar. Eu percebo isso. A gente vê aí no redes sociais e né, o público americano aí com quem a gente tem conhecimento né, a gente troca palavras, né, parece sim que essa situação chegou num ponto tão desgastante, chegou tipo no topo, assim, que um cara que fez uma besteira dessa incendiou uma chama para de repente coisas muito maiores. Mas eu não sou tão pessimista quanto o Cadu na questão de se isso se isso vai mudar alguma coisa no, né, dos políticos, de, sei lá, uma frente ampla. Não, claro que não vai ter uma frente ampla, mas eu acredito sim que já tem muito político de olho nisso, nessas revoltas, nessas mudanças. A gente vê aí alguns democratas e republicanos já se juntando nessa questão dos planos de saúde pública. É uma questão muito grande aqui, é uma questão muito importante, e até então não era, né, ia empurrando com a barriga, mas depois dessa demonstração de revolta aí, eu acho que acelerou um pouco. E claro que é uma utopia, mas eu não sou tão pessimista. Eu acho que algumas mudanças aí podem acontecer. Eu li um artigo do economista político Mark Blight. Ele chama essa questão que está acontecendo, né, hoje em dia, de descontentamento estrutural, que é um fenômeno onde, mesmo com o crescimento econômico, ele não se traduz em melhorias para a base da sociedade. Né? A base trabalhadora não recebe, né, esses benefícios, mesmo tendo números econômicos bons do país. Né? Então, isso, pô, se, né, vai virando um estopim, vai virando, né, onde, mesmo com o crescimento, vai ter uma minoria detentora do poder econômico, enquanto a base ainda continua trabalhando e penando e tendo todas essas dificuldades. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a revolta, sim, claro, né, infelizmente houve uma morte, que não haja mais, mas acho que vai ter uma revolta de mais gente, sim. O Enio tá falando aqui. Eu estava em um casamento esse final de semana e conversei com 2 colegas bolsonaristas. Na conversa, chegamos num consenso que a culpa é das elites econômicas e políticas que se perpetuam. Aos poucos, as pessoas estão abrindo os olhos. Queria saber do professor Rogério Melo Franco se ele acha, né, que essa polarização política que foi instalada, né, no Ocidente de uma forma tão visceral, será que é possível ela acabar assim, do dia para a noite? Eu acho que assim, tem duas interpretações, né, para essa situação. Eu acho que pensar no fenômeno americano é importante a gente lembrar como funciona a democracia nos Estados Unidos. Né? Eu sei que muita gente, né, principalmente com uma formação de esquerda, vai pensar, que democracia, né, esse tipo de coisa. Mas existe um bipartidarismo, né, que desde os anos 80, mais ou menos, é meio de fachada, né? Então a gente sabe que existiu um pacto neoliberal entre os dois partidos que basicamente durou até o Trump, né? Durou até o Trump. O Trump não é liberal. Essa é a realidade. O que a gente tem visto é que ele é conservador na economia. É diferente de ser liberal, né? Então, o que acontece é que ele está fechando os mercados, ele vai fechar o mercado americano, né? Meter imposto e coisas assim. E o que eu acho é que a crise de representação que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente tem cantado essa bola faz tempo já, né? Pô, não é possível. Outros 2 candidatos de que ninguém gosta. Uma hora as pessoas vão se revoltar. E aí a conta chega, né? A conta chega. A gente tem visto
são dois partidos de direita, basicamente, né? Um neoliberal e outro conservador. Né? É isso que a gente tem visto. E eu acho que isso desequilibra, né? Desequilibra a realidade política do país. Porque você não tem a sensação de poder mudar nada com o seu voto, né? Então, as pessoas votaram no Trump basicamente porque, cara, tipo, perderam. Até quem é de esquerda, mais ou menos de esquerda, né? Poxa, tipo, pensou assim, porra, esses caras que são supostamente de esquerda estão fazendo tudo que eu odeio, né? Então, porra, tipo, vou procurar alguma mudança, né? Pelo menos, mas já sabendo que não vai ter tanta mudança assim, porque é de uma direita para outra, né? Essa que é a realidade. Então, eu acredito de verdade que essa corda tá arrebentando, sabe? Eu acho que esse pacto já foi para as cucuias, sabe? Não existe mais, porque o Trump não tá seguindo o pacto mais. Só que o Partido Democrata continua segurando as ideias neoliberais como se fossem, né, o santo graal, né? E não é assim que funciona, né? Eles vão perder a eleição até quando, né? Eles vão perder dinheiro até quando? Essa é a principal questão para eles, né? Porque envolve muito dinheiro, né? As eleições americanas. Então eu acho que a falta, a ausência ou o abismo representacional que tem hoje nos Estados Unidos tem a ver com isso. Tem a ver com o desequilíbrio na bússola política, né? No mapa político. As pessoas não se sentem representadas porque não tem tanta diversidade, né? Então, eu acho que é insustentável isso, e o Partido Democrata, eventualmente, pode ser agora, pode ser daqui a 10 anos, vai precisar vai ser refundado praticamente. Essa é a minha opinião. E o senhor, professor Flávio, o que o senhor acha desse cenário? Às vezes a gente traz cenários aí da política americana, né, nos Estados Unidos, mas que eu tenho esse costume, primeiro porque eu moro aqui, acompanho muito, segundo porque acontece aqui, acontece em outros lugares, principalmente no nosso Brasil, né? Então é sempre importante para quem gosta, para quem quer acompanhar a política, e vale a pena sempre estar de olho no que acontece nos Estados Unidos, porque acaba acontecendo depois em outros lugares, né? E aí, o que o senhor acha? O senhor acha que tem chance aí dessa polarização política diminuir ou até acabar? Gostei do senhor, porque me sinto cada vez mais geriátrico do que milênio, né? Mas, mas assim, sim, é importantíssimo acompanhar a economia a política dos Estados Unidos, né? A gente sabe que não é por acaso que tinha o Boris Johnson lá no Reino Unido, o Bolsonaro aqui, o Trump, eles são muito parecidos em alguns aspectos, né? E dentre esses aspectos tem a questão do líder, né? Daquela coisa do paizão, do salvador da pátria, e ele se coloca como outsider, né? O cara que é fora desse negócio de democratas e republicanos, que ele também gostaria de falar. Ele fala nas entrelinhas, ele nunca vai dizer isso, né? Ele passa a mensagem como se eu não fosse esquerda nem direita, e é uma coisa que muita gente acha deliciosa. Então, esse papo de ser o outsider, de fazer um caminho diferente. Bom. Tem sido usado já um bom. Meu objetivo não é desqualificar nada do que vocês colocaram, não, tá? Mas assim, tem alguns pontos assim que, por exemplo, a questão da desigualdade vai gerar uma revolta popular, né? Porque o capitalismo está em crise, e assim, eu pego o Marx, né? Ele já falava esse tipo de coisa, o capitalismo ele tende a ruir por si mesmo, mas a gente tem uma desigualdade muito superior no Brasil, na Índia, e o capitalismo não fica em xeque, né? Então, assim, por mais que esteja crescendo a desigualdade nos Estados Unidos, ainda está longe do que é no Brasil, embora tenha a população de rua, né, muitas vezes considerada a maior do mundo. Vale lembrar isso. Mas, assim, e aí tem um lance de olhar quem é esse eleitor, quem é esse americano médio, e isso é no Brasil e lá nos Estados Unidos. São pessoas imediatistas, né?
E dá para entender que é o povo que está lutando, né? Acorda cedo, chega antes do sol nascer e sai depois do sol nascer. Então é um pessoal que quer os resultados, esse mediatismo, né? Quem trabalha com educação sabe o que é imediatismo, porque assim, o aluno pergunta para você, pô, eu vou estudar isso aqui para quê? Mas você sabe que daqui a tantos anos aquilo vai voltar, vai ter um retorno para ele, né? E o eleitor, ele também tem isso, o eleitor médio, né? Ele também tem isso. E a gente tem modelos econômicos que é o que a direita, a esquerda adota, que é mais ligado ao Keynes, em que você vai gerar um aumento da economia, aumento dos salários, e isso vai retroalimentar. No Brasil, por exemplo, o Bolsa Família, que vai aquecer a economia, né, e vai gerar para cima. Não é por acaso que o Lula tem resultados econômicos positivos. E aqui também a população se questiona, poxa, não vai chegar para mim? Mas a verdade é que chega sim para as pessoas, mas de maneira indireta. E o tempo para isso chegar é problemático, né? As pessoas não têm essa percepção. Então, saiu uma pesquisa essa semana que, por exemplo, a questão do golpe, né? Que estão sendo julgados, estão começando a ser presos, os casos envolvidos nesse golpe, a maior parte da população não tem informação sobre isso, quiçá de economia e de benefícios disso para eles, né? E fica aqui uma última dica, né? Tem na internet um montão de vídeo, tem textos que são as 10 estratégias para a dominação de massas, de Noam Chomsky, né? É crucial, é transversal para a gente entender esse contexto do mundo. Então, quando começa a ter uma tendência, eles desviam a atenção da massa para outro ponto. E, por exemplo, eu adoro ufologia, né? E agora os UFOs estão servindo para desviar de outros temas que também são mais relevantes até, tá? Bom, é isso. Boa, grande Noam Chomsky, professor Noam Chomsky, Noam Chomsky Day, para quem assistiu o Capitão Fantástico, dica de filme aí, maravilhoso. Fala, mestre. Deixa eu só explicar uma coisa que de vez em quando eu olho para baixo, eu estou escrevendo aqui que eu gosto de estruturar meu pensamento, tá, gente? Não levem a mal, não estou menosprezando ninguém aqui, tá? Só Pensei que você estava com torcicolo. Cara, eu acho que é um tema válido, eu decidi trazer esse tema porque é uma realidade que diálogos estão sendo estabelecidos entre pessoas de campos muito opostos, né? A gente está vendo pessoas públicas, pessoas que com erros e acertos, a gente tem a impressão que são genuínas. O Joe Rogan, o Cenk Uygur, né? Que é um progressista, que tem um canal no YouTube, The Young Turks, que eu e o Rogério, a gente acompanha, né, Rogério? E ele realmente, esse cara no Twitter outro dia, ele conversou com o filho, com o Donald Trump Jr., filho do Donald Trump, sobre ideias que ele tinha, e o Donald Trump elogiou muito as ideias. Então, o Donald Trump Jr. elogiando ideias de um cara progressista. E eu, particularmente, que sou cidadão americano, que voto aqui, eu fiquei com um sentimento pós-eleição. O Cadu percebeu, o Cadu ficou meio assim, mas foi um sentimento. Eu não fiquei de luto porque o Trump ganhou. Não foi igual ao 2016. Não foi igual ao 2018, quando o Bolsonaro ganhou. Foi diferente. Foi diferente, assim, porque eu não tinha aquele sentimento de a Kamala Harris perdeu. Não, cara. Ela, na verdade, ela mereceu mesmo perder. O cara ganhou no voto popular, né? O cara ganhou, como eles falam aqui, landslide, né? Ele ganhou de lavada, cara. Então, ele ganhou todos os swing states, né? Então, o público, a opinião pública, o eleitor, ele deixou o recado dele, né? É isso, falsas promessas, nada acontece, a nossa vida só piora. O outro cara é louco, então vamos colocar esse louco aí para ver. Aconteceu na Argentina, cara, né? Então, né, na verdade, os grandes apoiadores, quem dá todo o suporte para esses líderes aí de extrema direita ascenderem, é o lado oposto, né? São iniciativas como a Frente Ampla, né? Uma coisa política ali sem identidade nenhuma, né? Sem propostas concretas, e aí as pessoas vão cansando, né? Mas eu acho sim que pode ser o início de um movimento. O que esse rapaz fez, o Luigi Mangione, é chocante.
né? Mas é uma ação que a gente viu, assim, tentar resolver as coisas com violência é como a história de várias sociedades foi escrita, né? Então, também não adianta achar que esse tipo de coisa não vai acontecer. Inclusive, alguns políticos aí, pessoas na mídia corporativa pedindo a cabeça do Bernie Sanders e da Elizabeth Warren, né? Que é uma outra senadora aqui de Massachusetts, porque, segundo essas pessoas, eles incitam esse ódio contra bilionários, contra a indústria farmacêutica, a indústria, os lobistas, né, a indústria de companhias de seguro, e eles são dois políticos aí, o Bernie Sanders principalmente, que sempre tocou nessa ferida do sistema de saúde nos Estados Unidos, que é um problemaço, né? Então, essas coisas estão acontecendo, a gente está observando, onde vai dar, a gente não sabe, né? Mas a gente está vendo as pessoas de campos opostos aí dialogando, o que, porra, há um ano atrás era inimaginável, talvez há 6 meses atrás inimaginável, o que no Brasil ainda né? Pelo menos na opinião pública aí, né, cara? Entre pessoas públicas, né? O Enio falou, pô, foi num casamento ali e conversou com as pessoas ali, com bolsonaristas, e, né, há 2 anos atrás ninguém conseguia conversar, tinha gente se matando por pensar diferente, e agora as pessoas começam a dialogar, o que, na minha opinião, é positivo, porque realmente o problema não é o Lula e nem o Bolsonaro, né? O problema tá acima. E as pessoas não conseguem enxergar. Esses caras aí muitas vezes acabam sendo marionetes. Acho que nos Estados Unidos até mais. Vou falar a verdade para vocês. Nos Estados Unidos até mais, porque aqui o dinheiro realmente comanda tudo. O lobby, o lobismo é completamente legalizado e aberto. Assim, Washington tem mais lobista que político em Washington, né? Então é um negócio de louco. Eu queria dar boa noite aqui para o Natalino, que está assistindo a gente. Feliz Natal para o Natalino. O Enio está aqui. Primeiro estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui. Conceição Tavares estava certa. O de cima imagens, o crescimento de mídias alternativas com o Brasil Paralelo são causa ou efeito dessa tal depolarização? Lembrando que o Washington Post foi vendido por uma quantia irrisória comparada à do Twitter. Pois é, foi vendida para o Jeff Bezos, né, o fundador e CEO da Amazon, está voltando agora para a Amazon. Cara, essas mídias alternativas, elas têm um papel, né, de doutrinar ali dentro do que eles acreditam, né? Em alguns casos é positivo, outros casos não. O Brasil Paralelo é muito enviesado, né? Assim como sei lá, a revista Fórum, são muito enviesados, então acho que não abre margem para esse tipo de debate, né? Troca de ideias é muito enviesado. Mas tem outras mídias que não, né? O Joe Rogan, que eu gosto e sempre cito mesmo, porque acho que foi uma das figuras mais relevantes na última eleição, nas últimas, inclusive. Ele troca dele. Eu citei no texto, ele apoiou o Bernie Sanders em 20 e apoiou o Trump agora em 24, e ele entrevista todo mundo, ele queria muito. Esse cara fez um esforço absurdo, e ele mostrou isso para entrevistar a Kamala Harris, para ter uma conversa de 2, 3 horas com ela ali, um papo livre, e ela não aceitou. Ele falou, escolhe o dia, a hora, o formato, o que você quiser, eu quero falar com você, eu vou falar com o Trump, quero falar com você, e ela não foi. E isso foi muito negativo para ela, entendeu? Foi até decisivo. Então, tem isso. Mas, Alguém quer Diego, acrescentar? que eu queria só comentar que, assim, o de cima falou, né, da questão das mídias alternativas. Sinceramente, cara, a gente precisa das mídias alternativas, essa é a realidade, sabe? A mídia tradicional, ela quer um pensamento único no país, né? Não só no país, como no mundo liberal todo, né? E a gente precisa entender o quanto isso está sendo, sabe, problemático e como isso está trazendo uma crise gravíssima, né, democrática, né? Então, a gente viu nas eleições de São Paulo, por exemplo, né, como a mídia tradicional, para eles só existia uma possibilidade de esquerda, né, que era a Tabata.
nada mais interessava, né, nas eleições de São Paulo. A gente via, assim, essas figuras mais altas, né, dos jornais grandes, né, realmente, cara, tipo, criticando qualquer coisa que fugisse do ideário típico, sabe? Basicamente democrata, né? Uma versão dos democratas brasileiros. Né? E é assim nos Estados Unidos. Então, a mídia tradicional tenta impor contra a vontade popular, né? Esses modelos que a população já cansou, né? Modelos que, porra, tipo, para os caras é totalmente insípido ou revoltante, né? Na melhor das hipóteses, eles ficam desanimados para a política. Isso é o que a gente tem visto, né? Então, a ideia de moderar a esquerda, de deixar a esquerda cada vez mais aguada, mais diluída, né? Isso é um fenômeno no mundo todo, né? A mídia tradicional sempre vai tentar fazer esse movimento. Né? Então, se a gente está onde está, boa parte do problema é das mídias tradicionais. Não tenho a menor dúvida. A mídia corporativa aqui nos Estados Unidos foi a grande derrotada, acho que até mais do que o Partido Democrata nessas últimas eleições. Os índices de audiência despencaram. Não é NBC, é MSNBC, está sendo posta à venda, né? O Elon Musk até brincou no Twitter que, pô, vou comprar quanto que é? Vou comprar, né, um canal tradicional aqui nos Estados Unidos de notícias, porque eles apoiaram, né, insanamente o Partido Democrata, mentiram sobre várias coisas, né? Como a saúde, né, a situação do Joe Biden, entre outras coisas. Editaram entrevistas, né, o 60 Minutes, né, um programa muito famoso de entrevista aqui, fez uma entrevista com a Kamala Harris, editou a entrevista, lançou, depois vazou a entrevista na íntegra e, pô, ela foi uma tragédia na entrevista. Ela foi muito mal. E esse tipo de coisa aí fez com que essas mídias, esses grandes veículos de comunicação perdessem toda a credibilidade. E aí agora, assim, tem canais aí que cobriram as eleições que, pô, triplicaram a audiência no YouTube, assim. É bem impressionante, sabe? Acho que aponta para um caminho diferente aí nas próximas eleições, né? Acho que essas mídias alternativas aí vão ser cada vez mais importantes aí né, relevantes no cenário político.